Muitos simpatizantes russos acham que a Rússia não tem como perder essa guerra porque eles têm armas nucleares. Mas será verdade? Essa visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Tem muita gente por aí que acha inevitável a vitória russa nessa absurda guerra de invasão dos russos na Ucrânia por um motivo muito simples. Os russos têm armas nucleares, montes delas. Os ucranianos não têm nenhuma. Na visão dessas pessoas, no momento que os russos verem que não tem mais nenhuma possibilidade de avançar, por qualquer motivo que seja, vão perder a guerra, basta jogar algumas bombas atômicas em Kiev e outras grandes cidades ucranianas e destruir a Ucrânia de qualquer forma. As potências ocidentais, os Estados Unidos, Alemanha, França, não vão reagir, lógico, porque temem elas mesmas serem arrastadas para essa confusão nuclear. Então é game over. Não importa como a guerra ande, a Ucrânia não tem como ganhar essa guerra. Na visão dessas pessoas, não tem como um país sem armas nucleares ganhar uma guerra de um país com armas nucleares. Bem, essas pessoas estão erradas, tanto na questão lógica quanto na questão histórica. Se esquecem que já houve inúmeras guerras entre nações em que uma tinha armas nucleares e a outra não. E, no entanto, a nação que tinha armas nucleares perdeu a guerra, botou o rabinho entre as pernas e foi embora sem jogar nenhuma bomba atômica. Os Estados Unidos saiu do Vietnã, em tese entregando a vitória ao inimigo, sendo que poderia ter jogado uma meia dúzia de bombas atômicas a qualquer momento ali no Vietnã. A guerra na Coreia, nos anos 1950, em tese, mesmo considerando os chineses do lado dos coreanos, eles ainda não tinham bombas atômicas naquela época. No entanto, a guerra terminou com a divisão das Coreias como vemos hoje. Os Estados Unidos e os aliados poderiam muito facilmente ter bombardeado a Coreia do Norte e acabado com essa guerra. Mais do que isso, nos anos 1980, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Ela acabou derrotada, botou o rabinho entre as pernas e foi embora. Não usou bombas nucleares. Por que ela não fez isso? Por que ela não usou suas várias bombas nucleares que tinha na ocasião, até a temível Tsar Bomba, contra o Afeganistão? Bem, existe um motivo lógico para isso. Ao contrário do imaginário popular, a utilidade estratégica de uma bomba atômica é muito, mas muito limitada, e os riscos associados ao seu uso são muito grandes. Ninguém tem dúvida que uma bomba atômica causa muito dano para quem é atingido por ela. É algo terrível. Mas a grande questão em uma guerra é o quanto isso te aproxima do seu objetivo. Por exemplo, nos dois únicos exemplos de uso de armas atômicas em guerras, aconteceram no Japão. E muita gente entende errado a situação e acha que o Japão desistiu da guerra por causa das bombas atômicas, quando não foi isso. O Japão já estava derrotado. O exército japonês, todo mundo já sabia que iriam perder, pretendiam apenas lutar até o fim. Nessa situação, as bombas nucleares atingiram de fato seu objetivo, que era a rendição do Japão. Mas só porque o Japão já sabia que iria perder a guerra de qualquer forma. Ao contrário, se fossem usadas em um país que ainda não está derrotado, um país que ainda tem um exército funcional, bombas destruindo cidades com inúmeras baixas civis podem ter o efeito exatamente reverso. A motivação dos soldados com a morte dos civis seria muito maior. E, tal como aconteceu no Japão, tais bombas afetam muito mais a população civil do que a capacidade militar do país. A força militar do Japão praticamente não foi afetada pelas bombas, é que ela já não existia antes mesmo. E isso é uma característica de bombas atômicas, elas causam muito, mas muito efeito colateral, morte de civis, muito mais do que armamentos convencionais. De fato, elas vão no sentido contrário de toda a estratégia moderna de guerras. Países têm investido fortunas com bombas inteligentes com um potencial destrutivo menor, porém mais precisas, exatamente porque isso ajuda a acertar os alvos militares estratégicos, causando o menor dano colateral possível, matando o mínimo de civis possíveis. Porque todo mundo sabe que matar a população civil só causa revolta entre os militares do outro lado, entre a população do outro lado e na opinião pública do mundo todo. E torna a possibilidade de você dominar aquela área posteriormente muito menor. A população vai estar contra você. Mas os russos poderiam usar essas bombas nas tropas ucranianas na frente de batalha, certo?
Até podem, mas tem dois poréns. As tropas ficam em áreas relativamente desertas. Você mataria as tropas naquela área certamente, mas o dano causado não seria tão grande assim. Não seria certamente maior do que o dano que já é causado pelas armas de artilharia atuais. Porque as tropas estão dispersas numa região. Na verdade, é muito mais efetivo você usar uma grande quantidade de obuses do que usar uma bomba nuclear ali. Também pela questão da radiação. Você pode até limpar aquele território com bombas atômicas, mas você mesmo não vai poder dominar esse território. Seus soldados, se passarem por ali, vão sofrer com a radiação. Além disso, a dispersão da radiação é algo complicado. A Ucrânia fica do lado da Rússia. A Rússia pode achar que vai transformar a Ucrânia num deserto nuclear, mas no final das contas, o próprio território da Rússia iria sofrer um bocado com a radiação. Pior, é quase impossível prever até onde poderia chegar tal dano. Portanto, usar uma bomba nuclear na Ucrânia faria extremamente pouco sentido do ponto de vista estratégico, mesmo que fosse uma bomba nuclear tática com alcance menor. Mas, no desespero, o Putin não vai aceitar perder essa guerra, né? Ele vai usar a solução pombo-enxadrista e causar o máximo de dor e sofrimento nos ucranianos, mesmo que ele não ganhe nada. Isso é outra visão errada. O Putin sabe que pode, a qualquer momento, retirar as tropas da Ucrânia, dizendo que ganhou a guerra. O que eu fui fazer lá foi isso mesmo, eu fui fazer a desnazificação, já combatemos o grupo Azov em Mariupol, a Ucrânia está desnazificada, ganhamos a guerra, acabou. Com toda a comunicação russa a seu favor, mais do que a seu favor, controlada por ele conseguiria vender essa narrativa tranquilamente. Lógico, ele sabe que, independente do que fizer, o que vai matar ele são as sanções, é a economia que vai vir depois. Por isso, ele ainda não desistiu da guerra, ele espera negociar o fim das sanções pela desistência da guerra. Está muito mais preocupado com isso do que com terreno na Ucrânia. Mas existe um outro ponto pelo qual o Putin não vai usar bombas atômicas, e é o mesmo ponto pelo qual nenhum país usou no passado, nem mesmo a União Soviética no Afeganistão. É porque a melhor função de uma bomba atômica não é ofensiva, é defensiva e psicológica. É manter a ideia na população geral que seria um suicídio qualquer país atacar a Rússia, ou a China, ou os Estados Unidos, ou qualquer país que tenha bomba atômica. Essa visão de medo psicológica defensiva depende fundamentalmente dos demais países do mundo, das demais pessoas do mundo acreditarem mesmo que atacar um país com bomba atômica é suicídio. E para isso, Estados Unidos, Europa, Rússia investem um bocado de dinheiro para exagerar os efeitos de uma guerra nuclear. Você já deve ter ouvido falar por aí que em caso de uma terceira guerra atômica mundial seria o fim do mundo. E eu não duvido que seria muito ruim, mas o fim do mundo pouco provável. Regrediríamos várias décadas em nossa economia, mas não o fim do mundo. Esse é o motivo pelo qual nenhum país com bomba atômica resolveu usá-la num conflito real depois da rendição japonesa, porque no final arrisca as pessoas perceberem que essa bomba não é tão insanamente importante assim, e daí toda a proteção psicológica que esses países têm hoje deixa de existir. Ou seja, no final das contas, as bombas atômicas sempre serviram muito mais como fator de medo do que como arma real em uma guerra. Como arma de fato, são péssimas, muito efeito colateral, dano ao terreno de batalha, possibilidade de dano às próprias tropas e até o próprio território, certamente levantariam mais ainda a opinião pública global contra o país que as lançou, atiçariam os militares do país que está se defendendo a lutar contra tal invasor bárbaro, ao mesmo tempo que trazem pouco ganho estratégico real. No caso do conflito da Rússia e da Ucrânia, a opção nuclear pela Rússia ainda traria a possibilidade, sim, eu acho pouco provável, mas existe essa possibilidade, não é zero, dos países da OTAN resolverem dar um fim nisso e intervir militarmente contra a Rússia. Não tenha dúvidas, esse sonho do Putin de que ele está lutando contra a OTAN não passa disso, um sonho. Ele está lutando e perdendo a guerra para a Ucrânia. Se um dia a OTAN de fato resolver entrar nessa guerra, em 2 semanas os soldados da OTAN vão estar tomando vodka na Praça Vermelha. A mística da arma atômica como um solucionador final, uma carta invencível na manga de grandes potências, é uma besteira mantida na mente de tantos civis, exatamente porque os militares dos países com bombas atômicas querem que todos pensem exatamente isso. Não posso nem pensar em atacar aquele país porque seria suicídio. Lógico,
Lógico, não se sabe o que passa na cabeça de Putin, o cara é maluco, poder fazer alguma coisa ele sempre pode, mas na prática o uso dessas bombas tem pouca utilidade real. E como mostra a história, a derrota da União Soviética no Afeganistão doeu muito no Império Soviético. Muita gente acredita que esse fracasso foi um dos principais fatores para a derrocada da União Soviética. Por que eles não usaram as bombas então? Exatamente por isso, eles sabiam que elas seriam inúteis, eles não ganhariam nada militarmente com elas, teriam uma condenação ainda maior do resto do mundo pela matança de civis sem fins estratégicos, e isso só pioraria toda a situação. O caso é exatamente o mesmo na Ucrânia. Putin vai ter que acabar cedendo essa guerra sem usar nenhuma de suas armas nucleares, e vai pagar caro ainda assim por toda essa besteira. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!